tarde. Boa tarde. Maio continua a ser o mês da poesia. Temos hoje connosco Ana Luísa Amaral, uma poeta que participa nos seminários de tradução coletiva de poesia Viva em Mateus desde 1997. A primeira vez, creio que foi com um seminário em que foram traduzidos os poetas argentinos Olga Orozo e Juan Helma. Depois daí, regressou várias vezes até à interrupção dos seminários, mais no final da primeira década agora do século XXI, e regressou agora em 2019 para o seminário em que foram convidados os irlandeses Theo Dorgan e Paula Meehan. Gostava de começar por perguntar como é que viveu esse regresso, que tipo de memórias é que lhe evocou, que diferenças encontrou. Olha, é assim, José Luís, a minha primeira reação, eu acho até eu mandei um poema, que foi um poema, que é uma brincadeira que eu dediquei ao Fernando Albuquerque, porque a minha primeira reação, quando fui aí em 1997, justamente, para mim foi uma experiência absolutamente portentosa. E eu explico porquê, porque tive a sorte de apanhar não só, enfim, apanhar é muito feio, tive a sorte de colaborar com a tradução do Juan Gelman, portanto, e de conhecer não só Olga Orozco, uma grande poeta, mas sobretudo esse imenso poeta que foi o Gelman, não é? Eu diria não só um imenso poeta, mas uma imensa pessoa. Portanto, e a dimensão humana de Gelman, que é tão grande, ou que era tão grande, quanto, eu diria que é tão grande ainda quanto a sua poesia, que os grandes poetas não morrem, que a poesia deles vive, e nesse sentido, enfim, eu acredito que só se morre quando se deixa de ser recordado. Eu acho que a grande poesia, Camões ainda está de alguma forma vivo, quem diz Camões diz Shakespeare, diz Fernando Pessoa, enfim, os grandes. Eu acho que realmente está nesse panteão, se quiser, dos grandes. E, portanto, ter lidado com Hellman, ter conhecido Hellman, ter, sobretudo, tido o privilégio de ficar à frente do livrinho que traduzimos de Hellman, foi uma experiência inesquecível, inesquecível. Em termos pessoais, foi muito curioso, porque eu para aí no segundo dia de aí estar, o Fernando Albuquerque começou a brincar. E a dizer umas coisas, então a menina é feminista, não sei o que. Eu tenho essa guardada aqui para o final da nossa conversa, sim. Ela está aqui guardada. O feminismo assim, bom, foi de tal maneira que eu, passado 24 horas, disse ao Nuno Júdice, foi o Nuno, tinha sido o Nuno quem me tinha convidado, e eu disse ao Nuno, vou-me embora amanhã, vou fazer as malas e vou-me embora. Eu disse, porquê, Ana Luísa? Olha, porque eu não sou para isto, sinceramente. Eu é que sou uma pessoa educada e, portanto, ele diz-me estas coisas ao jantar, é claro que eu não vou responder como ele merecia que eu lhe respondesse. Eu calo-me, como já reparou, mas ele é a brincar, diz, eu não me interessa, se é a brincar, se ele não me conhece de lado nenhum. E, sinceramente, estar a dizer estas coisas, a meter-se comigo, a dizer que eu sou feminista e para que é que serve o feminismo, é uma coisa absolutamente inacreditável e eu não vou aturar isto. Vou-me embora. Bem, o Nuno, entretanto, disse, dê mais 24 horas, por favor, e tal. E eu assim fiz, fiquei mais um dia. E aí percebi que realmente aquilo era uma forma, pensei assim, bom, eu tenho aqui duas alternativas. Uma delas é ir-me embora de facto, a outra é entrar no jogo. E assim fiz. E foi muito engraçado, porque eu acho que ficámos amigos. Há muitas pessoas que acham que o Fernando Albuquerque, ou podem achar até que eu acho que o Fernando Albuquerque é um provocador, sabe? E eu achei alguma graça, confesso, porque eu também tinha armas armas para esgrimir, percebe? E essas armas... Seguramente. E aliás, se calhar, pegávamos por aí, porque eu tinha essa questão para colocar aqui, mas... Essas armas foram os versos, pronto. Depois, mais tarde, eu esse da Alma já foi escrito mais tarde, não foi em 97. Foi uns anos depois, acho que foi, não foi? Tem data? Não, pois não. Sim. Creio que foi uns anos depois, sim. Eu neste momento não tenho aqui à frente. Exatamente, porque ele na altura era o feminismo e passados uns anos começou a ser, olha a minha Ana Luísa, que não tem alma, claro, o menino não tem alma, porque as mulheres não têm alma e não sei o que. Eu pensei, então pronto, vou-lhe escrever um poema sobre as mulheres não terem alma e acho que ficámos a dar-nos muitíssimo bem, muito bem. Eu não tenho rigorosamente nada a dizer, nem dele, nem da Maria Amélia, bem pelo contrário. E pronto,
portanto, mas agora, isto foi em termos mais pessoais, agora em termos de facto, também pessoais, obviamente, mas encheu-me, devo dizer, o coração e a alma, se é que eu tenho alma, como as mulheres têm alma, apesar de tudo, realmente estar com o Helman. E depois, da última vez, foi particularmente gratificante, porque eu sou amiga da Paula Meehan, conheço-a muito bem, conhecia aqui em Matosinhos há muitos anos, não sei até se não terá sido um leve, uma literatura em viagem, já não me lembro, em que eu estive com ela, conhecia aí, e depois encontrámos várias vezes, comunicamos, e portanto ter estado com ela foi um enorme prazer. E com o Theo Morgan também, claro, mas com ela sobretudo, e tê-la traduzido, portanto... Ok, obrigado. A resposta, interessante, foi aqui por um caminho que para mim foi inesperado, porque eu tinha programado a conversa como sempre e, portanto, íamos falar disso mais no fim, mas então pegamos exatamente por aí. Nós, como nestas sessões, normalmente aproveitamos para pedir aos poetas, a elogiar os poetas, um testemunho do seu trabalho poético que acabamos por ler aqui. E desta vez recebemos 2 poemas. Eu vou ler um mais daqui a um bocadinho, mas o outro era esse tal, quase, ou bastante satírico, mesmo muito direto, em que, estimulada, digamos assim, ou provocada, como disse há pouco, por o Dom Fernando Albuquerque, o diretor delegado da Fundação da Casa de Mateus, investigou, discutiu se as mulheres têm alma, tendo em conta também não apenas o seu trabalho poético, como todo o seu trabalho em torno do pensamento feminista. As mulheres têm alma e as mulheres nesta crise têm uma alma específica, concreta, que possa ser um motor para uma transformação importante? Sei, José Luís, justamente porque eu trabalho com feminismo, eu acho que, para mim, não é, o meu feminismo, que não é o feminismo histórico, que não é o feminismo, por exemplo, porque há de facto esse lado do feminismo que vê as mulheres, por exemplo, como vítimas, não é? Que as vitimiza muito as mulheres, que as vê como as vítimas de uma sociedade, sobretudo masculina, patriarcal, se quiser, não é? Ou então que vê as mulheres como aquelas, como por exemplo dizia a Maria de Lourdes Pintacilgo, sobre quem recai o cuidar, não é? E portanto compete às mulheres essa ética do cuidado mais do que aos homens. Eu não diria isso, sinceramente. O que eu acho é que, para mim, o feminismo e aquele em que eu acredito, via a questão muito mais em termos de direitos humanos, ou seja, esta sociedade patriarcal, o pensamento patriarcal, a estrutura patriarcal é também altamente nociva para os homens. Não é só para as mulheres, mas é também para os homens. Quer dizer, a construção da masculinidade não há de ser uma coisa simples. Um homem não chora, mas porquê é que um homem não chora? Um homem tem lágrimas como as mulheres, não é? O homem tem que cuidar das coisas, o homem tem que, o menino, mesmo pequenino, quando o pai sai, é o rapazinho que cabe a tarefa de agora olha pela tua mãe, agora olha pelas tuas irmãs. Mas porquê? Se ele é pequenino, ele tem é que ser cuidado, olhado, por, acarinhado, quer dizer. Portanto, aquilo que me interessa sobretudo no feminismo que eu pratico e em que eu acredito, é que realmente era necessário mudar, assim, radicalmente o sistema patriarcal, não é? Esta estrutura patriarcal em que vivemos, que, deixe-me dizer uma coisa, posso dizer uma coisa, que é ela que está na base, por exemplo, das políticas praticadas no Brasil ou nos Estados Unidos da América. É o patriarcado que está na base. E eu faço-me explicar melhor. Repare na conversa toda do Bolsonaro. Aquele vírus, não é? Aquele vírus é um vírus que a gente combate. Nós somos homens ou somos ratos? Quer dizer, essa ideia de hipermasculinidade, não é? De masculinidade, a masculinidade é que pode resistir. Quantas mulheres estão no gabinete de Donald Trump? Não há. São só homens, praticamente. Homens de meia idade, homens todos de gravata, conservadores. A mesma coisa no Bolsonaro. Quantas mulheres lá estão? Portanto,
eu quero com isto dizer, não é? É que há um tipo de pensamento, está tudo ligado. Está tudo ligado, portanto, e o patriarcado realmente, não é? E a forma de entender as coisas, de entender o mundo, assim dividido em tarefas e nos que são, como direi, inclusivamente num tipo de leitura das pessoas em que metade ou mais metade da humanidade é inferiorizada. Repare que eu estou a falar no mundo ocidental, eu nem estou a pensar num país como a Arábia Saudita, por exemplo, eu estou a falar do Brasil, um Brasil onde uma mulher como a Judith Butler, a esfinge de uma mulher como a Judith Butler, foi queimada em público. Um país onde se discute o quê? A ideologia de género. Mas o que é ideologia de género? Não há, essa expressão foi inventada por eles. Não existe ideologia de género. O que é isso de ideologia? Não há isso, percebe? Portanto, o que eu quero com isto dizer é que, voltando atrás então, não vejo as mulheres como aquelas que podem salvar, seja o que for, nem vejo os homens como aqueles que podem destruir, seja o que for. Vejo um tipo de pensamento mais praticado, é certo, pelos homens do que pelas mulheres, é verdade. Não é? Porque as guerras ainda continuam a ser mais praticadas pelos homens do que pelas mulheres, porque a política ainda continua a estar mais nas mãos dos homens do que nas mãos das mulheres. Portanto, vejo um tipo de pensamento e um tipo de prática patriarcal profundamente conservadora que é preciso combater com todas as nossas forças, e esse combate pode vir das mulheres ou dos homens, porque um homem pode ser tão bom cuidador, ou melhor até, do que muitas mulheres. Eu gostaria de presumir que sim. Como cuidador também. Não tenho dúvidas disso, não é? E uma mulher pode ser cúmplice, e é tantas vezes cúmplice, do sistema, justamente, não é? Desse sistema falocrático e patriarcal em que vivemos. As mulheres são cúmplices, não é? Agora, é claro que nós estamos a ver a violência doméstica aumentar nesta altura da crise, não é? Portanto, estes problemas relativos à desigualdade entre homens e mulheres, é claro que se agravam e muito, e é preciso trabalhar sobre esta questão, estas questões nesta altura, não é? A violência no namoro, a violência doméstica, não é? Quer dizer, é terrível o que está a acontecer. Eu não sei se respondi. Sim. As respostas, aliás, são tão livres e tão informais e esta resposta foi muito impressiva neste momento que atravessamos. Normalmente, como digo, eu deixo este ponto da conversa mais para o final, portanto agora vamos regressar um bocadinho, vamos fazer um bocadinho de rewind e voltar à questão da poesia e à questão da tradução. A obra da Ana Luísa está traduzida, está publicada em muitas línguas, desde línguas que nós conhecemos melhor e que nos são mais próximas, o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, mas também noutras línguas, o alemão, o sueco, provavelmente muitas outras ainda mais distantes. Como é que a Ana Luísa se relaciona com os tradutores e com os objetos traduzidos? Olha, é assim, Zé Luís, de duas maneiras. Se calhar eu começava com. É assim, eu sou amiga de todos os meus tradutores ou tradutoras, a maior parte delas, estou aqui a pensar, são mulheres, por acaso. Tornei-me amiga delas, por exemplo, da Margaret Joel Costa, que é quem me traduz para inglês, a Catherine Dumas, que é quem me traduz para francês, a Olivia Apa, que é quem me traduz para italiano, por exemplo. Eu não era amiga delas, mas tornei-me amiga delas. O processo foi ao contrário. E olha, é como fazer uma tese de doutoramento, um bocadinho. Eu não me vejo a fazer uma tese de doutoramento, a ter sido, não me vejo, no passado, quando fiz uma tese, não me vejo a ter sido orientada por uma pessoa, por exemplo, quem eu não gostasse ou quem eu não sentisse afinidade. Acho que não era capaz de trabalhar 6 anos com alguém com quem eu não sentisse afinidade, sabe? Até porque eu acho que a poesia, a arte, é sempre, o José Luís sabe-o bem, não é? Portanto, a arte é também sempre, é ela também sempre tingida com algo que é absolutamente fundamental, que é a paixão, não é? Portanto, eu escrevo, eu não sou profissional, eu não tenho a minha profissão foi ser professora, pronto. Mas ser escritora não é nenhuma profissão. Permita-me que eu roube aquilo que disse uma vez a Clarice Lispector, não é?
isto não é disse a mesma coisa, mais ou menos, disse isto não é uma profissão, eu sou amadora, porque eu amo a literatura. E eu diria a mesma coisa, eu sou amadora porque eu amo a poesia, eu amo escrever, percebe? Portanto, eu preciso de escrever. Então, o que eu quero com isto dizer é que eu tenho que criar essas redes de afeto, digamos assim, tal como eu as criei com os meus poemas, pronto. Então, o que é certo é que elas existem, estão lá e eu gosto muito de trabalhar com as pessoas que me traduzem. Agora, o que é que acontece? Quando são línguas que eu conheço, como o francês, o inglês, o alemão um pouco, o italiano, o espanhol, obviamente, que eu conheço, que eu domino, que eu até sei falar, o que acontece é que elas geralmente até me perguntam, percebe? A opinião, se eu acho aqui bem. Muitas vezes a Margaret é muito engraçada, ela é uma grande tradutora, ela traduziu, foi a tradutora de Saramago, não é? A tradutora de Fernando Pessoa, portanto é uma grande tradutora. E ela pergunta muitas vezes, Ana Luísa, eu não percebi nada deste verso, mas acho tão lindo, achas que consegui apanhar em inglês? E então é muito engraçado, por vezes faz isto, mas eu sinto a minha relação com a tradução, quando é em línguas que eu conheço, é completamente diferente da minha relação com a tradução quando é em línguas que eu desconheço. E devo dizer até que quando são línguas assim, como o sueco, em que eu sei umas palavras, por causa do alemão só, porque eu não sei nada de sueco, nada, não é? Mas às vezes reconheço umas palavras, não é? Porque eles têm muita influência do alemão e do francês também, eu sinto alguma angústia, percebem? Em não perceber, quer dizer, às vezes até nem sei o que é que quer dizer o título. Agora, quando é uma língua tão distante, tão distante, tão distante, como é o chinês, por exemplo. Eu agora estive na China, olha, vim lá no dia 8 de dezembro, com uma gripe péssima, às tantas já foi o Covid, sei lá bem. Bem, mas eu vim da China no dia 8 de dezembro com um livro que me traduziram, que me publicaram lá. Aí eu não conheci, quer dizer, por acaso conheci-o ao tradutor, é um homem, mas não, pronto, damos bem, por e-mail e tal. Mas eu aí, sabe, pus as minhas reservas e e as minhas proteções todas de lado. Pensei, opá, não percebo, acabou-se, pronto, não percebo nada daquilo, percebe? Olha, seja o que Deus quiser, espero bem que tenham apanhado alguma coisa daquelas que eu disse, percebe? A única coisa que me preocupava era se as pessoas gostavam do poema em chinês, se era bonito o poema em chinês, percebe? Mais nada, pronto. Mas, e é estranho, por vezes é ouvir em inglês, então é muito curioso, porque eu acho que com o inglês dá-se uma coisa, um processo curioso, porque interessante, porque eu também sou tradutora, eu traduzi Emily Dickinson, traduzi Shakespeare nos sonetos, agora estou a traduzir também mais sonetos de Shakespeare e agora comecei com Elizabeth Barrett Browning e Denise Levertov. Mas eu gosto muito de traduzir, muito, 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 muito. Adoro traduzir poesia. Poesia só, mais nada. Mais nada. Tenho paciência para traduzir romances. Mas, e teatro, gosto imenso de traduzir teatro também. Traduzi agora o Vesker, desculpe, o Arnold Vesker, Primavera Selvagem. Mas então, desculpe-me o ex-curso, mas eu estava a dizer que no caso da tradução, o que me dá, é muito interessante no caso do inglês, porque o inglês é uma língua muito mais sintética, não é? Quer dizer, em duas palavras, muitas vezes eu consigo dizer aquilo que preciso 4 palavras ou 5 em português. Nós somos mais analíticos, eles são mais sintéticos. Então, por vezes, é como se eu estivesse a ler outro poema, é muito engraçado, percebe? Porque isto acontece-me, percebe? Não é sempre, mas por vezes isto acontece-me. E é uma experiência nova, percebe? É como se de repente eu dissesse assim, que engraçado, este poema até é interessante, e é meu, não é? Mas é meu e não é meu, não é? Porque a poesia já é exatamente o que não se pode dizer exatamente, e se calhar a tradução também é exatamente aquilo que não se pode dizer na sua língua exatamente, não é? Mas diz, porque é assim, o que acontece é que eu faço as minhas distorções ou torções, se quiser, sintáticas, a Margaret não as consegue pôr no mesmo sítio, mas depois põe-nas no outro lado, percebe? Na sua língua, não é? No inglês, neste caso. Eu acho que para traduzir é preciso uma coisa, José Luís, como para tudo, é preciso amar a língua. Eu acho que eu, para traduzir o inglês, eu primeiro que tudo tenho que amar muito a minha língua. Tenho que achar o português, e é uma língua lindíssima, a língua mais bonita do mundo, eu acho, não tenho dúvidas, a nossa língua é
belíssima. Eu adoro a minha língua e acho que sei bem, conheço bem a minha língua, pronto. Então, eu acho que a primeira exigência, a primeira coisa que se pede de um tradutor, acho eu, é que ele ame muito a sua língua e conheça bem a sua língua. Depois, obviamente, conheça a outra língua, não é? Mas quer dizer, é mais fácil ir a um dicionário, encontrar uma palavra que não se conhece, sabe, do que encontrar a palavra na sua própria língua, ou um equivalente. Percebe? Pronto, é isto. Eu acho que o amor, a paixão, o respeito também pela outra língua é fundamental. No fundo, a tradução é sempre um viver entre margens, não é? Entre duas margens. Estamos sempre entre dois rios, por assim dizer. Não sei. Tenho que me calar, senão eu não me calo, sabe? Muito bem, não, muito bem, pois sim, eu não, vamos não calar-nos, mas antes pelo contrário, passar para esse tal universo em que a palavra poética, eu acho que descreve sempre de uma forma hipersintética exatamente aquilo que é preciso dizer. E então, de Ana Luísa Amaral, Estrelas e Outros Descompassos, escrito, curiosamente, em Mateus, em abril de 1957. Uma noite belíssima de Mateus. Quer que leia eu? Não. Não, vou ler eu. Bom, está bem, está bem. Vi estrelas esta noite, como há milhares de noites nunca vira, estrelas tão de ruir, tão de compassos, tão de negro vestidas, mas nas sombras onde eu assim escondida, elas de uma outra noite, essa em que tu ousaste muito levemente, braço sobre o meu ombro nu, metáfora ou colapso maior sobre o grosso casaco que eu vestia para afastar os corredores da ausência, de qualquer forma ousaste braço, ousaste mão depois, e o que a seguir se desenhou no fresco, a renascença de constelação, um campo tão minado de ouro e negro, ou a rotação solene em cassiopeias da minha cara junto à tua boca, uma paixão de saxofone e linhas de brandura desconjuntando as curvas das ideias. Vi estrelas esta noite, como só as bordadas dessa noite, sobre a minha cintura, e rotações mais leves e alheias. Não foi mirótico, claro. E Ana Luísa Amaral, Estrelas e Outros Descompassos. Muito obrigado. Muito obrigado pelo poema, muito obrigado por esta conversa. Muito obrigada, José. E até muito breve. Até breve. Num seminário que voltemos a poder realizar presencialmente e em noites com estrelas em Mateus. Obrigado. Obrigado.